Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai começar a configurar a nossa VM de Media Server. Oi, eu sou o Emerson. O nosso objetivo a partir de aqui é passar um HD para uma VM específica para a gente trabalhar com os downloads dos nossos arquivos, instalar um DLFi e configurar ele inteiro. Então vamos lá para o computador. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em Skywalker ou no Proxmox, no nó de vocês. Vão vir aqui em disco e procurar o HD que vocês pretendem passar para a VM. No meu caso é esse HD SSD da Western Digital de 1 TB. Eu quero limpar esse disco e criar uma partição nova para que esse disco vá vazio para minha VM e lá eu comece a inserir os arquivos que eu tenho interesse. Se você já tiver um HD com alguma partição, não é necessário fazer esse processo se você quiser manter os dados que estão lá dentro. É importante selecionar o disco correto para não limpar o disco que tem dados pessoais seus, você vai acabar perdendo. Então eu vou dar um wipe disk yes. Ele vai começar a executar o comando e ele limpou o disco. Esse disco agora está vazio, não tem nenhuma partição. O que eu vou fazer agora é criar uma partição nele. Para isso eu vou clicar aqui em Shell, no Shell do Proxmox, e vou executar o comando fdisk, para entrar no fdisk, /dev /sdd, que é o disco que eu quero criar a partição. Ao clicar em Enter, eu inicializei o fdisk, que é um software para fazer o gerenciamento das partições. E eu vou clicar em N para criar uma nova partição. Eu quero uma partição primária, por padrão ele vai criar ela já, então eu não preciso clicar em nada, só vou dar um Enter. Ele pergunta qual vai ser o número dessa partição, eu vou deixar o default também, então só vou clicar em Enter. Qual o primeiro setor que eu vou usar? Novamente, vou deixar que ele gerencie isso, vai ser o 2048. E por fim, o último setor, também vou deixar como padrão. Apertar Enter. Feito isso, ele criou uma nova partição de 931 GB. Agora eu vou clicar em W para escrever essas alterações. Feito. Eu criei uma partição de 1 TB. Agora eu volto aqui no Proxmox e vou dar um reload. E a minha partição é exibida aqui. Agora eu quero criar essa partição como ext4. Para isso eu vou dar um mkfs.ext4 /dev /sdd1, que é a partição que foi criada. Clico em Enter novamente e a partição foi formatada como ext4. Se eu der um reload, ela já está aqui como ext4 e ela possui 1 TB. Agora eu vou dar um ls/blk para verificar todas as minhas partições e meus discos. E eu quero passar o sdd1, a partição número 1, para a minha VM. Para isso eu tenho que verificar qual é o meu disco, é um disco da Western Digital e aqui está o serial dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um ls/dev /disk /by-id. Esse comando vai retornar todos os IDs dos discos que eu tenho aqui plugado. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar o ID da partição baseado no disco que eu quero passar para dentro da minha VM. Para isso eu vou selecionar o disco, não a partição, o disco. Vou vir aqui na coluna de serial e vou verificar que o disco que eu quero procurar, eu quero encontrar o ID, é o WDWXT com final NU4. Então eu volto lá no meu terminal e vou procurar esse disco. NU4 está aqui. E vou copiar essa linha inteira referente à partição, que é o part 1 aqui. Agora eu vou lá na minha VM, vou lá em hardware e verifico que eu já tenho um disco aqui. Se eu tivesse mais de um, eu teria que verificar qual é o último SCSI, o último código que eu tenho aqui, para não sobrescrever nenhum disco que já estivesse setado, caso você queira botar mais de um disco dentro dessa VM. Então eu sei que esse aqui é o SCSI 0 e o próximo vai ser o SCSI 1. Agora que eu já identifiquei qual é o meu disco e verifiquei qual é o SCSI da minha VM, vou dar um qm7, o número da minha VM, traço SCSI 1, que é o seguinte, é o último disco que eu adicionei, /dev /disk /by-id no nosso caso, a partição que a gente copiou e reservou no último comando. Vou apertar Enter e agora foi feito um update lá na nossa máquina virtual, onde o disco foi passado para ela. Para verificar se isso deu certo realmente, a gente vai iniciar a VM agora, clique em Start, né? Vou aguardar ela inicializar. E agora que ela inicializou, eu vou acessar ela via SSH para ficar mais fácil de eu trabalhar no terminal. Então usando o próprio terminal, eu vou dar um SSH, usuário, @IP. Vou digitar a senha. E estamos aqui. Vou aumentar um pouco para ficar fácil de ver.
Eu vou dar um ls blk aqui dentro da VM e eu verifico que eu tenho dois discos. Eu tenho o SDA, que foi criado na instalação, utilizando o próprio disco de 32 GB que o Proxmox gerenciou pra gente, criou pra gente. E eu tenho um SDB, que é a nossa partição. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um ponto de montagem para mim conseguir acessar essa partição. Para isso, eu vou navegar até a pasta mount cd/mnt e dar um ls. Eu vejo que não tem nada aqui dentro. Então eu vou criar uma pasta mkdir armazenamento. Ele reclamou que eu não tenho a permissão para criar essa pasta, então eu vou criar com o sudo. Tem a minha senha e eu já tenho um armazenamento aqui, a pasta armazenamento. Só que ela não tem nada dentro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ancorar aquela partição que a gente passou para dentro dessa pasta. Agora a gente vai montar esse disco lá dentro, essa partição, né, no caso, lá dentro do armazenamento. Para isso eu vou dar um sudo mount -t ext4, que é o formato da partição que a gente criou, /dev /sdb, que é o disco que a gente verificou que foi passado com esse nome, né? Essa partição foi passada com esse nome, /mount mnt, né? /armazenamento. E se a gente der um ls, não vai ter nada, porque esse disco está vazio. Porém, se a gente tentar criar agora uma pasta aqui dentro, vamos dar um sudo mkdir torrent, ele vai criar a pasta e já está dentro do nosso disco de 1 TB. Com isso a gente tem o primeiro passo para criar o nosso Media Center, onde a gente tem um disco totalmente dedicado para ele, e ele vai ser a base para a gente conseguir armazenar as mídias que a gente foi inserindo aqui dentro dessa VM. Agora o próximo passo é fazer com que esse disco seja montado cada vez que a VM seja iniciada. Para isso nós vamos criar um script que vai executar cada vez que o sistema seja iniciado e ele mesmo vai montar o disco dentro da VM. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar um sudo su para ficar como administrador aqui, tá a minha senha. Ctrl L para limpar o terminal. Vou dar um sudo nano /etc /init.d /mount-disk.sh. Esse mount-disk.sh vai ser o nome do nosso script. Ele abriu a interface do Nano para a gente criar o nosso script. E dentro desse script, o que a gente vai colocar? A gente vai clicar, vou pegar o script padrão aqui meu e vou mudar só o formato de arquivo. Em vez de XFS, eu quero que ele monte um disco ext4. /dev sdb está certo e /mount armazenamento está correto. Então ele vai montar o dispositivo no nosso 4 ext4 e ele vai iniciar o Docker apenas depois que a montagem ocorrer. Assim, os containers que leem e armazenam informações dentro desse disco não vão ser afetados por não ter o ponto de montagem no momento em que o container for iniciado. Então agora eu vou dar um Ctrl O, Ctrl X para sair e vou tornar esse script executável. Para isso eu vou executar um chmod mais x, né? E vou passar o endereço desse arquivo que a gente acabou de criar. Agora, para que esse script seja realmente executado no momento da inicialização, a gente precisa vincular ele a links simbólicos no momento da inicialização. Para isso nós vamos executar um ln -s /etc /init-d -mount disk.sh /etc rc2.d s99 mount ext4. Esses links simbólicos vão ser executados à medida que o sistema for inicializado. Eu vou criar eles do RC2 ao RC5. 3. Feito isso, agora eu vou dar um shutdown na máquina e iniciar novamente para verificar se realmente ele está montando o disco. Ele saiu do SSH. Esperar ele desligar completamente. Desligou, vou iniciar novamente.
Vou acessar o SSH novamente. Agora vamos acessar a nossa pasta CD, MNT, armazenamento e vamos dar um ls para verificar se tem algo dentro dela. Se houver algo dentro dela, a partição foi montada. E está aqui, a pasta torrent que a gente criou anteriormente. Quer dizer que funcionou. Para dar sequência nos próximos passos é necessário que o Docker esteja instalado e o Portainer também. Então se você não fez esse processo ainda, tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer o passo a passo das duas instalações e a partir dessas instalações a gente vai conseguir dar sequência e instalar todas as outras aplicações que a gente vai rodar aqui dentro do Media Center.